arranque de dentro de nós aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Vem com curas nessa noite, vem com milagres nessa noite, vem com sinais nessa noite, em nome de Jesus. Milagres extraordinários, milagres, Deus, diferentes, criativos, para a glória do teu santo nome. Nós chamamos a existência, os céus agora invadam esse lugar, damos legalidade, damos liberdade aos seus anjos, Senhor, que esse seja um lugar onde os seus anjos tenham liberdade para subir e descer, levando a adoração do povo, mas também trazendo direcionamento em nome de Jesus para cada vida. Declaramos sem ação, sem efeito, todo ataque do inferno, cada levante das trevas agora caído por terra em nome de Jesus. Declaramos sem ação cada plano de Satanás em nome de Jesus. Dá ordem aos seus anjos para guerrear em nosso favor, para que ninguém seja roubado, para que nenhuma mente seja roubada daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Caia por terra e seja lançado no abismo onde Jesus determinar. Todo aquele que se levanta contra a palavra, todo aquele que se levanta contra a pregação, para a glória do teu santo nome, toda oração contrária caia por terra. Declaramos sem efeito, sem ação, em nome de Jesus. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Você é a pedra fundamental, você é a peça fundamental aqui, em nome de Jesus. Usa-me para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você concorda? Fala amém aí, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é maravilhoso. E a palma é para Jesus, não sei se você lembra. Glória a Deus, meu retorno sumiu. Vamos nessa. O tema da palavra de hoje, já vou direto, porque aí você já vai entendendo sobre o que eu vou falar. Repete assim comigo: ponto de ruptura. O que é ponto de ruptura, pastor? E por que esse nome? Essa imagem aqui expressa muito bem. É quando algo está para romper, é quando algo está para acontecer e só falta um pelinho, falta uma vírgula para acontecer, falta muito pouco para você ver se cumprir aquilo que você sabe que vai acontecer. E esse é um ponto de ruptura, é um ponto de mudança. É quando você chega na beira do caminho e você fala: meu Deus, agora alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai romper. É sobre isso que eu quero falar hoje. E por quê? Porque toda a Bíblia é marcada por pontos de ruptura. E é interessante que todas essas vezes que algo vai acontecer, todas as vezes que Deus vai virar uma chave na vida de alguém, é interessante que o padrão sempre se repete. Se você lembrar da palavra da oferta, eu falei sobre os padrões de Deus, sobre os princípios de Deus, e eles permanecem de Gênesis a Apocalipse. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, os dois estão muito felizes em Gênesis. Eles habitam no melhor lugar que você pode imaginar. Eles moram no paraíso de Deus na terra. Imagina um lugar onde não há dor, não há lágrima, não há choro, não há ranger de dente, não há preocupação, não há tribulação, não tem ninguém para te perturbar, não tem ninguém para você ter raiva de alguém, pelo menos não tem ninguém. Isso é o céu na terra. Quando Deus fez o jardim e colocou o jardim no Éden, Deus fez uma cópia do céu. Ele fez um lugar incrível para que o homem não tivesse nenhum tipo de limitação, onde tudo aquilo que o homem precisasse já estava disponível, é só pegar. Está com fome? É só comer. Está com sede? Pode beber, já coloquei rios. Ah, está triste? Vem cá. Não tem por que estar triste. Não tem como ficar nervoso, não tem como ficar estressado. Não tinha nem que trabalhar, pensa no céu. Não tem nem que trabalhar, não tem nem que se preocupar com nada. Dinheiro não precisa. Tudo que você precisa já foi liberado. Tudo que você quer já está à sua disposição, já te dei. Esse era o Éden. E nesse lugar Deus coloca Adão e Eva. Só que então, por causa de um vacilo muito grande, só tinha uma lei: é proibido comer tal fruta. Fechou, fechou. Um dia a Eva se sente tentada a comer o fruto, troca uma ideia com a serpente, e então ela quebra o padrão de Deus. Ela rompe com aquilo, com aquele lugar. A única regra que não podia romper, que não podia quebrar, Eva quebra. Eva dá a fruta para o Adão, que também quebra.
E ali começam pontos de ruptura para o lado negativo, para o lado onde a gente tem acesso ao melhor, só que por causa de uma atitude, nós somos impedidos de viver o melhor, nós somos impedidos de chegar onde Deus disse que a gente chegaria. O que acontece? Eles são arrancados do melhor de Deus, eles são arrancados do lugar que Deus projetou para a glória de Deus na vida deles. E agora, é muito louco isso, porque eu comecei a meditar nesse assunto. Se você avaliar, nós passamos a vida inteira tentando fazer da nossa vida um Éden. Nós passamos a vida inteira correndo atrás daquilo que Adão e Eva perderam no paraíso. Como assim, pastor? Posso te dar exemplo disso? Claro. Quem aqui gostaria de viver numa situação que você não tem dificuldade nenhuma? Tomara que não seja só eu, pai, porque se for só eu, não tem problema, honra só eu. Quem aqui gostaria de viver uma situação onde você não tem mais dificuldade nenhuma? Nenhuma. Tipo assim, queria comprar um carro, pim, dinheiro cai na conta. Aí você fala, aleluia, eu vou comprar o carro. Poxa, queria fazer uma viagem para o Nordeste, agora lá tá verão do mesmo jeito, aqui tá frio, aleluia. Queria fazer uma viagem para o Nordeste, acredita, pim, a viagem aparece. Você fala, aleluia, tô indo, né? Ah, deixa o frio para quem gosta, vai para Gramado quem quer, eu gosto do Nordeste, aleluia. Imagina você vivendo numa situação dessa. Essa era a situação de Adão e Eva. Pô, queria comer isso misturado com aquilo. Beleza, tá liberado, tá pronto. Tá certo. Tem que pagar o boleto amanhã? Não, tá pago, o boleto tá... Imagina bem, se você acordasse, sabe, amanhã, todos os seus boletos estão pagos. Mas não, imagina bem. Cara do céu. Todo mundo aqui gostaria de viver isso, sim ou não? O que acontece? A gente, nessa mesma história de Adão e Eva, eles estavam perfeitos, bonitinhos, são arrancados de lá. O que eles têm que fazer depois de lá? Tentar fazer com que o lugar que eles estão hoje se pareça com aquilo que eles perderam. Volte a ser parecido com aquilo que eles tinham acesso. E de verdade, a gente está na mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma casa melhor, sim ou não? Todo mundo quer ter uma conta bancária um pouco melhor. Todo mundo quer ter um pouco mais de dinheiro. Todo mundo quer ter um pouco mais de saúde, ou pelo menos que não falte saúde. Todo mundo quer ter suas dificuldades e limitações supridas no momento em que ela aparece, sim ou não? Sim. Então, se você for ver, a gente quer viver aquilo que Adão e Eva viveu, sim ou não? O padrão é o mesmo. E sabe por quê? Porque Deus criou o jardim na medida da felicidade de Adão e Eva. Assim, e é muito louco isso, porque Adão e Eva não foram criados para sair fora do jardim. Eles não foram feitos para perder o acesso ao jardim. Eles foram criados para ter acesso ao melhor de Deus todos os dias, incluindo a pessoa de Deus. Só que, por vacilar, por não cuidar, eles abriram mão do melhor. E é interessante que o mesmo desejo Deus colocou dentro de nós, de ter uma vida melhor, de crescer, de avançar, de ter mais renda, de ter uma vida mais tranquila e mais sossegada. Por quê? Porque nós fomos criados para viver como Adão e Eva foram criados para viver. A mesma coisa que Deus colocou em Adão e Eva, colocou dentro de nós. Nós fomos criados para o melhor de Deus. Você pode falar amém por isso ou não? Você foi criado para o melhor de Deus. Deus não colocou em você o desejo de ter algo a mais, simplesmente para você ser um ganancioso. Ah, porque você é um ganancioso, eu vou te dar um desejo de ter coisas maiores. Não, Deus colocou um desejo de ter coisas melhores em nós, para a gente sempre olhar para Deus e falar assim: Pai, eu quero viver no padrão que Adão e Eva viveu. Eu quero viver no padrão que foi liberado no céu. Eu quero viver dentro do padrão que está no meu DNA, que eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. É o padrão de Deus. Só que, o que acontece? Quando eles saem de lá, eles não podem mais voltar. Mas Deus cria uma estratégia, uma maneira de tornar a terra um pouco melhor. Então, a história continua. Você vai ver que vai passando, só que ao invés do homem melhorar, o homem só piora. E a Bíblia diz que chega um momento em que Noé está na terra. Noé quer viver uma vida boa também. Noé também quer uma vida tranquila. Só que Noé é o único cara justo que segue a Deus. E todo mundo na terra abomina a justiça e abomina uma vida com Deus. Então você percebe que um ponto de ruptura precisa acontecer. Por quê? Porque para a terra voltar a agradar a Deus, Deus tem que romper alguma coisa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Deus então coloca a terra numa linha de ruptura mais uma vez. O que acontece? Deus escolhe Noé, o único justo.
E ele fala para Noé, faz uma arca. E Noé constrói uma arca. Então, depois de 120 anos construindo uma arca, Deus abre a porta da arca e fala assim, agora entra, coloca os animais para dentro, vai você e sua família para dentro, acabou. Eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com o homem que eu criei e vou estabelecer uma nova comunidade a partir de um justo. Por quê? Porque a gente tem que restaurar a justiça na terra. Estão acompanhando aqui, sim ou não? Aí o que acontece? A história continua. A Bíblia diz que todo mundo morre, só a família de Noé fica viva. Deus rompe mais uma vez, cria um ponto de ruptura entre o pecado e o homem. E ele começa a humanidade a partir de um justo, ou do único que foi achado justo. Só que aí, Noé, a Bíblia diz que ele sai da arca, planta uma vinha, faz um vinho, fica bêbado, tira a roupa, o filho dá uma olhada nele, né? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Noé, quando acorda, fica sabendo que o filho tirou sarro, que o filho viu ele pelado, e o pai amaldiçoou o filho. Imagina bem, o justo amaldiçoou a própria raiz. Qual é o problema? Se você se aprofundar nesse assunto e for ver qual é o descendente de Noé que recebeu essa maldição, você vai perceber que a maldição dura até hoje. A maldição liberada por Noé sobre seu filho Cã permanece até o dia de hoje. Só que então, Deus precisa restaurar o plano original. E sabe o que é louco? Depois de Noé, aparece um cara chamado Abraão. Se você leu a Bíblia, você já sabe do que eu estou falando. Deus chama Abraão e ele fala, dá uma promessa para esse cara. O que Deus diz para Abraão? De ti eu vou fazer uma grande nação, e eu vou levar você e os seus descendentes para uma, a palavra é terra, para uma, agora observa bem, Adão perde a terra, mas o desejo de uma terra boa ainda está no coração do homem. O que Deus fala para Abraão? Eu sei que tem um desejo no seu coração, eu sei que tem um sonho dentro de você, e é meu esse sonho, eu coloquei dentro de você antes de você nascer. Na verdade, lá no seu primeiro pai já tinha esse desejo no coração dele. Então é o seguinte, aquilo que eles perderam lá, eu vou restaurar e eu vou colocar nas suas mãos agora. Então se prepara, porque eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te dar uma terra semelhante àquela que seus pais perderam. Está aqui ainda, sim ou não? Se liga como as coisas se conectam. E aí então, Abraão decide crer em Deus. Abraão decide confiar na promessa de Deus. Mas posso te fazer mais uma coisa? Não, isso aqui não vai, você não vai entender isso aqui. Eu vou falar então, você vai entender sim. Brincadeira, você é inteligente. Repara uma coisa. Deus tira Adão e Eva de uma terra, mas depois ele cria um meio para dar uma nova terra para aqueles que querem fazer a vontade dele, para aqueles que querem viver a vontade dele. Por quê? Porque existe um desejo no coração de Deus para te colocar num lugar melhor do que você pode imaginar. Aí o que acontece? Você vai para o Novo Testamento, olha o padrão. Você vai para o Novo Testamento, aí chega lá Jesus, lá em João 14, versículo 2. Jesus está conversando com os discípulos, ele fala assim, está chegando meu tempo, tenho que partir. Só tem um porém, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ah, não vai? Não. Eu vou levar vocês junto comigo quando eu estiver lá. E aí, olha aquilo, põe na tela para mim, pelo amor de Deus. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Presta atenção. Então Jesus já chega nos discípulos e fala assim, eu sei que vocês estão olhando para essa terra aqui e nada daqui agrada a vocês. Eu sei que vocês estão procurando em tudo quanto é lugar, um lugar que você possa olhar e falar assim, poxa, esse lugar é bom, mas eu vou dizer para você, eu estou indo para um lugar e vai passar um tempo, mas eu vou preparar um lugar, daqui a pouco eu vou levar você junto comigo lá para cima. Por quê? Porque existe no coração humano sempre o desejo de estar num lugar melhor. E aí não para por aí, porque aí você vai para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, por exemplo. E você vê o que o texto diz, está escrito assim, já vai aparecer na tela. E vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Versículo 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Presta atenção, o que esse texto está dizendo? É quando tudo já tiver cessado no mundo, as coisas se acertaram. O que Jesus está dizendo? Estou indo preparar lugar, e agora o lugar que ele preparou, que é a nova Jerusalém, começa a descer. Por quê? Porque assim como Adão e Eva perderam lá no Éden, Jesus vai restaurar depois, no final dos tempos, todas as coisas, porque é esse o nosso DNA, esse o padrão de Deus estabelecido para nós. Fala meio aí, você crê? Isso é muito legal. Então você começa a perceber
que de tempos em tempos Deus tem que restaurar aquilo que o homem estraga. De tempos em tempos Deus tem que entrar em ação e restaurar aquilo que você quebra. De tempos em tempos Deus precisa entrar na sua história e criar um ponto de ruptura para separar você do que você estava vivendo antes, para aquilo que Ele planejou para você viver depois. Muitas vezes, esses pontos de ruptura são chamados de desertos. E se você for olhar dentro do padrão bíblico, é muito louco, porque toda vez que algo novo vai acontecer, Deus colocava alguém num deserto. Por exemplo, Deus tinha uma promessa. Ele disse para Abraão que os descendentes dele entrariam na terra prometida, sim ou não? A resposta é sim. Sim ou não? Sim. O que acontece? Vem uma promessa junto. E ele fala assim: durante 400 anos os seus filhos vão ser escravos. Mas quando eles saírem da escravidão e forem para a terra prometida, eles vão ser ricos. Eles vão saquear o Egito. Eles vão levar todo o ouro e a prata do Egito embora para o lugar que eu estou levando eles. Quando o tempo vai avançando, você vê que isso realmente acontece. O que eu estava falando mesmo antes? Lembrei. Quando Deus tira os caras do Egito, é que não está no esboço, você não tem ideia, eu não anotei nada disso hoje. Não tem esboço hoje para pregar. Quando os caras saem do Egito, eles vão pelo caminho do deserto, para fugir das guerras, para o povo não ficar com medo. Eles chegam na terra prometida e eles vão através do deserto. Era para o deserto durar apenas entre 20 e 40 dias, mas o deserto dura quantos anos? 40. Por quê? Por causa da resposta errada na hora da ruptura. Na hora que Deus ia virar a página, a resposta foi errada. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se liga, quando Jesus foi mudar de vida, Jesus era só um carpinteiro, está vivendo normalzinho. De repente Deus chama e fala assim: partiu, filhão, agora está na hora de ir para cima e viver o que você foi chamado para viver, o que você nasceu para viver. A Bíblia diz que o Espírito pega Jesus e conduz ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois que ele é tentado pelo diabo, ele vence o diabo no deserto. Ele recupera todo o poder e toda a autoridade que foi perdida lá no jardim do Éden por Adão e por Eva. Então você percebe que sempre antes de Deus virar a chave na sua vida, pode se preparar, Ele vai te levar para um deserto. Toda vez que Deus quer fazer algo grandioso na sua vida, se prepare. Porque em algum momento Ele vai te colocar numa situação em que as suas mãos não vão ser capazes de resolver sozinho. Ele vai te colocar numa situação em que você vai precisar depender dEle para tudo. Em que você vai precisar olhar para Ele constantemente e falar: se o Senhor não fizer, eu não sei o que fazer. E a gente constantemente chama isso de deserto. Se você já está num deserto, glória a Deus pela sua vida. Porque pode ser que daqui a pouco o tempo de Deus chegue no fim e você comece a ter acesso àquilo que Deus te prometeu. Se eu tivesse num deserto, eu já falava amém, dava um glória. Se eu tivesse, né? Mas amém. Podemos avançar mais fundo aqui? Vamos tentar. Presta atenção. Vamos começar daqui. Quando o povo chega na terra prometida, 400 anos de escravidão, vai virar a chave, vai quebrar a algema, vai quebrar a algema. Então o povo é conduzido pelo deserto até a terra prometida, 40 dias de viagem, vamos colocar. Quando eles chegam na terra prometida, Moisés fala assim: separa 12 espias, pega espiões aí, e desce lá na terra prometida, porque vocês vão começar a ver que a promessa é real, e vocês vão começar a perceber que a minha promessa é melhor do que você pode imaginar. De repente, desce 12, e eles começam a dar uma olhada na terra, e aí Moisés fala: traz fruto para a gente ver como é que é. 2 caras têm que levar um cacho de uva, de tão produtiva que era a terra. E eles chegam lá em cima e eles começam a falar: Moisés, a terra é top, a terra é incrível, tem planta, a colheita está pronta, está tudo top. Olha o tamanho do cacho de uva. E eles falam: fechou, vamos para cima. Só que eles falam: tem um problema, tem gigante, tem uns caras lá que dominam. Aos olhos dele a gente era igual uns gafanhotos. Eles olhavam para a gente tipo assim: vamos matar vocês. Isso porque eles nem foram vistos.
Então, por que eles deram a resposta errada na virada de chave? Ao invés de passar 40 dias no deserto, eles passam 40 anos. E aqui entra um ponto que eu quero ministrar ao coração de vocês, que eu senti no meu espírito. A ideia de Deus nunca foi que o povo estabelecesse moradia no deserto. Nunca foi que eles passassem a vida toda no deserto. E sabe qual é o problema? Uma boa parte da população morreu no deserto. Não teve acesso à terra prometida. Porque isso fez parte de uma das palavras liberadas por Deus. Só quem tiver 20 anos para baixo vai entrar. Quem tiver 20 anos para cima não vai. E o povo, infelizmente, teve que se submeter à vontade de Deus, mesmo sem querer, porque não tinha como mudar mais, era um decreto do Senhor. E quando eu parei para meditar nisso aqui, eu comecei a pensar em cada oportunidade que eu tive, em que Deus me colocou em um deserto, para mudar a minha história. E ao invés de olhar para Deus e falar assim, seja feita a tua vontade, eu disse, Deus, eu não concordo com a tua vontade, faz a minha. E eu perdi a oportunidade de romper com um ciclo de derrota, com um ciclo de dívida, com um ciclo de problemas no casamento, de um ciclo terrível que não acabava nunca. Porque eu não estava dando a resposta que Deus esperava de mim. O que Deus esperava dos espias? Tem gigante, mas maior é o braço do nosso Deus do que o braço de qualquer gigante. A gente vai para cima e vai arrebentar com todo mundo, não importa quantos venham. Ah, mas tem muralha? Não importa, se tiver muralha a gente vai meter o pé e vai derrubar. Ah, mas e o problema lá? E o tamanho do exército? Não tem problema, porque a Bíblia nos ensina que um anjo só destruiu um exército inteiro de inimigo. Então não importa, se tiver inimigo, Deus manda um anjo e resolve o nosso problema. Qual foi a resposta do povo? Senhor, tem gigante, é legal, mas é muitos. A dificuldade para entrar vai ser imensa. Muitos vão morrer na batalha. É melhor abrir mão da promessa, é melhor deixar de lado essa virada de chave para que aconteça lá na frente, do que encarar o problema de frente agora. Qual é o problema disso? 40 anos, irmão. 40 anos no deserto. 40 anos. E sabe qual é o problema disso? O problema é que enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou comigo assim: eu estou prestes a virar a chave na vida de uma galera no meio de vocês. Tem muitos no meio de vocês que eu estou prestes a começar a tirá-los da escravidão e colocá-los numa liberdade que eles nunca imaginaram. Eu estou prestes a transformar casamentos no meio de vocês. E eles olham para o casamento deles e pensam assim: será que um dia isso vai ser bom? Eu estou prestes a colocá-los em um novo tempo, em uma nova fase, em uma nova estação. Só tem um problema, filho. Eu tenho chamado eles para um tempo de mudança. Eu tenho chamado eles para eles observarem o que eu estou fazendo, e eles não estão dando a mínima para a minha palavra. Eles não estão crendo na minha voz. E infelizmente eu não posso colocar ninguém com esse tipo de atitude naquele lugar que eu prometi. E isso é um problema. Porque, de verdade, queridos, mas enquanto eu orava, deixa eu te dizer outra coisa que Deus me falou a respeito de deserto. Tem alguém no deserto aí? Aleluia. Pastor, fiquei com vergonha de erguer a mão. Fica tranquilo, não esquenta não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor começou a falar algumas coisas muito claras comigo. E Deus me disse assim: existem pessoas que estão entrando agora num tempo de deserto. Estava tudo bem, estava tudo perfeito. Se você voltar para a história dos egípcios, dos israelitas no Egito, você vai ver que uns deles falam assim: vamos voltar para o Egito, lá tinha cebola para comer. Vamos desistir dessa terra prometida, porque pelo menos no Egito a gente tinha água para tomar. E enquanto eu meditava nisso, o Espírito Santo falou comigo assim: tem uns que eu estou tirando agora de um tempo de tranquilidade e colocando num tempo de deserto.
quando eles saírem, quando essa chave virar, eles vão ter me agradecido pelo tempo que eles passaram lá. Só tem um porém, avisa eles, não vai faltar cuidado, não vai faltar comida, não vai faltar provisão, não vai faltar as minhas mãos sobre eles, porque eu os protegerei, ainda que permaneçam no deserto por anos. Você está aqui ainda, sim ou não? Então entenda uma coisa, se você é um desses que já está nesse tempo de deserto, e Deus está te tirando daqui para te colocar onde Ele disse que ia te colocar, na terra prometida, naquilo que você sempre sonhou, fique muito feliz, porque o tempo de deserto chegou no fim. Só que se você é um desses que estava num tempo de bonança, e Deus te colocou num tempo complicado, fique feliz, porque o mesmo Deus que te colocou no deserto, Ele não te abandonou lá, Ele vai andar junto contigo nesse deserto, independente de quanto tempo dure. Então nós temos uma única certeza: Deus é comigo, independente de onde eu estiver. Se o Senhor estiver comigo, Ele faz do meu deserto um manancial, Ele faz do meu deserto um lugar de sorriso, Ele faz do meu deserto um lugar de provisão. Porque é isso que eu tenho visto Deus fazer. Então, independente, você está entrando ou saindo, glória a Deus, fique feliz, se alegre. Mas não desanime, não duvide, não reclame, não murmure. Porque esse é o nosso papel. Mas a história continua. Deixa eu ver que oração, vai dar tempo. Quando o povo chega na terra prometida, o tempo passa. Vamos avançar na história. O tempo passa. 40 anos no deserto. Mas chega um momento em que vai romper. Depois de 40 anos a chave vai virar. Depois de 40 anos a porta vai abrir. Depois de 40 anos o tormento vai passar. E o povo está diante da mesma história. E aí, se você for ler, o final do livro de Deuteronômio conta sobre isso. O povo está chegando na terra prometida mais uma vez. A expectativa está aumentando. 40 anos depois. Só que aí Deus chama Moisés e fala assim: você não vai. Todo mundo vai entrar que está aqui, menos você. Agora imagina bem que situação com Moisés. Aguentou o povo por 40 anos, choradeira, reclamação. E aí a hora que vai entrar na promessa, Deus fala assim: você não. Todo mundo vai, você não. E por quê? Se você for ler a história, você vai ver que um dia Deus falou para Moisés assim, Moisés foi até Deus, e ele falou assim: Deus, o povo está reclamando contra você, perguntando se você vai matar eles de sede. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, vai lá e dá a eles de beber. Vai naquela rocha específica e fala para a rocha, fala, dá água para o povo, que o povo está com sede. Porque aquela rocha simbolizava Cristo. Aquela rocha era a fonte de água viva que não cessa mesmo em meio ao deserto. Então se você estiver no deserto, tiver Jesus, você tem a fonte de água viva, relaxa. Então ele fala assim, vai lá e fala para a rocha, dá água, e a rocha vai dar. O que Moisés faz? Moisés vai com ira. E ele pega o cajado que está na mão, e ele dá umas cacetadas na rocha e fala, é a água que vocês querem? E começa a sair água. Naquele momento Deus olha para ele e fala assim, legal, mas eu não gostei do que você fez. Por causa disso, você não entra na terra prometida. Uma bobeira, uma fruta. Lembra do Éden? Um vacilo fez com que o cara não entrasse. Só que aqui tem um mistério escondido que é interessante. E aqui eu quero aprofundar a palavra de verdade. Podemos aprofundar mais? Então tudo bem, vocês estão comigo ainda, né? Sabe por que Moisés não podia levar o povo para a terra prometida? Por um motivo muito simples. Moisés é a representação da lei. A lei foi dada para o povo através de Moisés. E por que, pastor? Qual é o problema? Presta atenção. Você nunca vai conseguir chegar no melhor de Deus através dos seus esforços próprios. Moisés, ele representa a lei. Ele é, quando o povo olha para Moisés, o povo lembra da lei. Porque ele passou dias diante da presença de Deus recebendo ordens e determinações de Deus a respeito da lei. Só que a Bíblia diz, e esse texto eu anotei, está aqui, Romanos capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 4. Olha o que está escrito ali. Só para você entender isso aqui, que isso aqui é sinistro.
Romanos 8, do 2 ao 4. Já vai aparecer. Tá lá? Quase. É agora. Foi. Toma água enquanto isso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, está na mesma versão que eu? Tá. Por causa da fraqueza da carne, isso que está escrito? Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui ainda, sim ou não? Qual é o problema? A lei não pode justificar a carne. O que significa isso? Se você cumprir todas as regras da lei, ainda assim você não deixou a carne melhor. A carne continua pecaminosa, a carne continua afastada de Deus. Então o que acontece? Quando Jesus morre por nós, então Ele coloca fim à exigência da lei, nos tornando capazes de viver a vontade de Deus mesmo na carne. Está aqui ainda? Então presta atenção. Por que é que Moisés não podia colocar o povo lá dentro? Por que é que Moisés não podia entrar e colocar o povo lá dentro? Simples, porque ele simboliza a lei. Só que a lei não tem poder para deixar você melhor do que você já é. Porque a lei, se você cumpre todas as leis, isso não te torna melhor. Isso não faz você ser semelhante a Deus, por exemplo. Você é só um cara que cumpre a lei. Então, se Moisés entrasse na terra prometida, e agora é muito louco isso, porque Paulo diz assim: se você cumpre todo o mandamento e tropeça em um, você transgrediu quantos? Todos. Se você tropeça em uma lei, você quebrou todas. Qual é o problema? Moisés não honrou a Deus quando bateu na pedra. Então, porque a lei, porque Moisés rompeu uma, ele está impossibilitado de ser justificado pela obra da lei. Entendeu isso aqui, sim ou não? Qual que é a importância de entender isso? Pastor, eu quero entrar na terra prometida pelos meus próprios esforços. Você não vai conseguir. Porque vai chegar um momento em que você vai depender de Deus. Vai chegar um momento em que você vai precisar que as mãos de Deus abram a porta. Você vai precisar em um momento, você vai precisar de que Deus faça algo que você não é capaz de fazer. E a lei não pode te colocar nesse lugar, a não ser o próprio Cristo, que é a manifestação da graça de Deus. E aí, vai me derrubar. E sabe o que é louco? Moisés não pode colocar o povo na terra prometida. Quem coloca? O nome é Josué. Moisés não pode. Quem coloca? Fala forte. Josué. Sabe o que é louco? Quando você vai para o hebraico, e eu amo o original, a mesma raiz que dá origem ao nome Josué é a mesma raiz que dá origem ao nome Jesus. Então presta atenção. Moisés representa quem mesmo? Alguém lembra? E Jesus? A graça. Alguém sabe o que é graça? Graça significa favor imerecido. Graça é o quê? Graça significa eu recebo aquilo que eu não mereço. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Vem sobre mim aquilo que eu não mereço. E eu não estou falando de coisa ruim. Porque vir sobre você algo ruim que você não merece, você ainda vai olhar e falar assim: misericórdia, eu não merecia isso, Deus. Mas é diferente. É quando algo bom vem sobre você, e você olha para você e você fala: o que eu fiz para merecer isso? Por que é que algo tão bom me alcançou? Por quê? Porque aquilo que a lei não conseguia fazer, a graça faz. Porque aquilo que era incapaz de ser realizado através da lei, é capaz de ser realizado através da graça. Você está aqui comigo ainda, sim ou não? Por que é importante entender isso aqui? Presta muita atenção. Quando Deus coloca um sonho dentro de você, quando Deus coloca um plano dentro de você, Ele não coloca esse plano contando com a sua capacidade de fazer isso acontecer sozinho. Quando Deus coloca algo que é maior do que as suas forças, Ele não está contando que você se torne mais forte, mas Ele está contando que você dependa da força dEle para chegar onde Ele disse que você chegaria. Sabe o que é louco? Tem um texto lá em Gênesis capítulo 15.
Eu quero mostrar isso aqui para vocês entenderem algumas coisas e a gente já vai avançar mais. Tanta coisa para falar hoje, meu pai. Vai dar tempo. Estão comigo aqui ainda, sim ou não? Pode ser do versículo 1? Não, do versículo 5 em diante, porque senão fica muita coisa. Gênesis 15, versículo 5, presta atenção. Deus chama Abraão nesse tempo aqui para fazer um pacto de sangue, para fazer uma aliança de sangue com ele. E isso é loucura, porque isso aponta para a aliança de sangue feita por Cristo na cruz. Pega essa. Deus chega para Abraão no comecinho e fala assim: Abraão, fala para Deus, o Senhor falou que eu vou ser uma grande nação, mas eu não tenho filho. E o único na minha casa é o Damasceno Eliezer. E Deus fala para ele: não vai ser assim. E aí Deus começa a falar. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. O Senhor diz também: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, tudo que eu falei até agora. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Pega essa. Você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, somente até aí. Estão comigo aqui, sim ou não? Preciso te explicar isso aqui, senão vai ficar sem contexto. Deus faz uma promessa para Abraão que ia levar pelo menos 400 e tantos anos para acontecer. E Abraão pergunta: como que eu vou saber que isso vai acontecer? Qual é a garantia que eu tenho? Então Deus chama Abraão para uma aliança. E qual aliança? Se você leu ali e prestou atenção, essa aliança, ela é chamada de o pacto entre as metades. Como é que funcionava essa aliança, só para você ter noção? Quando, vamos dizer, eu vou formar uma aliança com o Fernando, e é uma aliança que vai começar hoje e vai até o final da minha vida. Então nós fazíamos um pacto entre as metades. Então eu chamava o Fernando e eu falava assim: ó, você leva um boi e eu levo um boi. E a gente chegava no dia de combinar o pacto, a gente cortava os boi no meio, a gente colocava um boi de um lado, colocava um boi do outro, metade, metade. E a gente ficava dando volta ao redor daquilo ali. E enquanto a gente dava a volta, a gente dizia a mesma coisa: que seja feito comigo o que foi feito com esse animal, se eu não cumprir a minha parte no combinado. Que seja feito comigo a mesma coisa com esse que foi feito com esse animal, se eu quebrar a minha parte na aliança. E essa era uma aliança que ia durar pelas gerações. Estão comigo aqui, sim ou não? A gente leu algumas coisas interessantes ali. Deus mandou ele pegar 3. Por quê? Porque era uma representação de Deus fazendo uma aliança com ele, independente se era com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo, mas de alguma maneira Deus estaria com ele. Está aqui ainda, sim ou não? Você está aqui? Presta atenção. Deus então fala para ele: fica aí e cuida da aliança. Cuida para que nenhuma ave de rapina desça e roube, para que nenhuma ave de rapina contamine a minha aliança contigo. Abraão, então, segundo que a gente leu, ele fica ali, enxotando as aves de rapina, só tem um problema. Chega um momento, a tarde chega, e ele, você leu o texto? Dorme, tá? Ele dorme, cai num profundo sono. Só que acontece o quê? No momento em que Abraão dorme,
A Bíblia diz que sai uma tocha, e essa tocha começa a passar no meio daqueles animais. O que Deus estava mostrando para Abraão? Eu estou te chamando, mas eu não estou confiando na sua capacidade de permanecer fiel para sempre. Eu não estou olhando para a sua força, Abraão. Eu não estou convidando você para essa aliança, porque eu creio que você é bom. Eu estou te chamando porque eu sei quem eu sou. E eu vou permanecer fiel, ainda que você canse de cumprir a aliança. Eu vou permanecer fiel àquilo que eu prometi a você. Ainda que no meio do caminho você se desgaste e você pense, e agora? É melhor abrir mão do que permanecer fiel. Eu permanecerei fiel, porque eu não estou fazendo uma aliança com você pensando em você, mas eu estou pensando naquilo que eu quero fazer na sua vida. Então a garantia não é você, a garantia sou eu. Quando você começar a errar, quando você não for capaz de fazer, confie em mim, porque eu cumpro a minha parte, ainda que você não cumpra a sua. Está aqui ainda, sim ou não? Porque Deus não muda. E posso te falar uma coisa? Aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus prometeu que você vai viver um dia, você vai viver um dia, Ele vai fazer um dia acontecer. Pastor, mas eu errei, mas eu pequei. Sabe o que é louco? Quando a gente olha para aquilo que Deus prometeu e a gente fala assim, eu errei, eu pequei, eu não posso viver a promessa, nós estamos fazendo como Moisés, tentando validar a promessa pela lei. Só que aí Deus manda Jesus, e Ele pega Jesus e fala assim, não, você vai lá e morre no lugar deles, você vai lá e com seu sangue compra eles, e por causa do seu sangue, do seu sacrifício, você capacita eles a entrar naquilo que eu disse que eles iam viver. Está aqui ainda? Fala glória a Deus pelo menos. Porque é Ele que faz, vem dEle. Está aqui ainda, meu ou não? Quando a gente começa a entender que Deus não nos chamou porque a gente é bom, Deus nos chamou porque Ele é bom. Deus não nos prometeu nada porque a gente é bom, mas porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Ele vai cumprir de qualquer jeito? Vai acontecer de qualquer forma, sim ou não? Não. Porque aí a gente entra num ponto de ruptura. Cadê o lenço que estava aqui? Que meu nariz está escorrendo, que dá até medo. Espera aí que eu já volto. Tem um aqui no meu bolso, linda. Aqui, ó. Segura o tatu aí. Vocês ainda estão aqui, sim ou não? Presta atenção no que eu vou te dizer, que isso aqui é muito importante. Só tem o versículo anotado aqui, estou caçando o versículo. Achei. Qual é o problema? A promessa de Deus permaneceu fiel por 400 e tantos anos. O povo podia entrar, deu a resposta errada. Espera, mais 40, daqui 40 eu volto. E mais uma vez eu te coloco na mesma condição, esperando que você mude a resposta. 40 anos depois, Deus fala para Moisés, você não pode entrar, mas eu já levantei o Josué que vai no seu lugar. Eu já preparei aquele que vai abrir as portas para o meu povo poder passar. Então, Josué assume a parada. Quando Josué assume, as coisas ficam bem interessantes. Porque Deus fala para ele a mesma coisa que ele falou para Moisés. Ele fala assim, levanta e espia, e vai espiar a terra. O povo vai espiar a terra. E eles chegam lá, e eles escutam o que estão dizendo na terra. E eles estão dizendo, olha, está vindo um povo aí terrível, misericórdia, ai de nós. E o povo, os espias voltam e falam assim, deu certo. É top. E ele fala, então agora vai acontecer. E Deus fala a mesma coisa que falou com Moisés. Quem estava na pregação de domingo passado vai lembrar. Santifique o povo 3 dias. Daqui 3 dias vocês vão viver um milagre. Daqui 3 dias vocês vão cruzar o Rio Jordão e vocês vão tomar posse da terra prometida. O que acontece? Vou ler para vocês e a gente vai aprofundar forte agora aqui. Josué capítulo 3, do versículo 2. Fica atento aí que eu vou falando os versículos para a gente avançar. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas que estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Versículo 11.
Põe na tela. 11. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram no Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras durante todo o dia da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância até a cidade de Dan, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Está aqui ainda? Fala amém. Parou para pensar nisso aqui? Chegou a hora da transição. Olha para quem está do seu lado e fala assim: chegou a hora de transição. Mas fala igual o profeta, né? Fala, chegou a hora de transicionar, irmão. Você crê nisso? Você crê? Fala amém. O que acontece? Dá para atravessar de qualquer jeito? Sim ou não? Não. Mas Deus já preparou o caminho? Deus já disse que vai acontecer? Sim ou não? Mas dá para ir de qualquer jeito? Não. O que Deus diz? Informações claras. Deus fala assim: primeira coisa que Deus fala: quem vai na frente? Sacerdote. Fala comigo, sacerdote. Quem é sacerdote aqui? Vou dar mais uma chance, todo mundo levanta a mão, tá? Como se você soubesse o que a Bíblia diz. Quem é sacerdote aqui? Glória a Deus. O que Deus diz para Moisés? Eu não quero ter um sacerdote, mas eu quero uma nação de sacerdotes. Eles serão meus sacerdotes para sempre. Está aqui ainda, sim ou não? Quem é sacerdote? Fala eu. Fechou. O que acontece? Deus fala assim: primeiro, sacerdote. Então a primeira coisa, você quer entrar nesse novo tempo? Assuma o seu papel de sacerdote na sua vida. Está na hora de você ser aquele que vai buscar em Deus direção. Está na hora de você ser aquele que é a referência de Deus na sua casa. Porque um sacerdote representa a Deus. Ele é a representação de Deus na terra. Então está na hora de você assumir o seu papel sacerdotal. Só que, agora se liga nisso aqui. Alguém sabe o que tinha? Segundo ponto, o que o sacerdote tinha que fazer? Colocar o que nas costas? A arca. Tinha que colocar o que nas costas? A arca. Então primeiro, você tem que ser sacerdote. Você tem que entender que o seu papel é atrair a presença de Deus. Só que isso fica claro quando eles tinham que colocar a arca nas costas. Porque a arca era a representação da presença. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. Sim ou não? Não sei, pastor. Vai ler a Bíblia. Vem mergulhando na palavra, irmão. Você vai aprender tudo isso. As tábuas da lei estavam lá dentro. Sabe o que é isso importante? Porque presta atenção. Tem muita gente hoje desistindo da vida cristã porque não consegue cumprir a lei. Porque tropeça num ponto aqui, tropeça em outro, aí olha para si mesmo e fala assim: eu não consigo fazer sozinho. Posso te falar uma coisa? Sabe o que a Bíblia está deixando clara? Quando você, sacerdote, começa a se preocupar em carregar a presença, o cumprimento da lei é consequência de carregar a presença. A lei vai junto. Quando você começa a ter relacionamento com Deus, você começa a ter relacionamento com a lei do Senhor. E a lei do Senhor começa a ser escrita no seu coração. Então, ao invés de tentar ser santo, tenta se relacionar com Deus primeiro. Porque quando você começar a se relacionar com Deus, os mandamentos fazem parte, está na arca, está na presença. Você começa a se relacionar com Deus, você começa a ser parecido com Deus, porque você começa a ver Deus na arca. E aí você começa a olhar e falar: nossa, que é pecado, misericórdia. Mas quem te falou? Ninguém. Foi algo dentro de mim, parece que aquilo que eu fazia não é para fazer mais. Mas quem te mandou parar? Ninguém. Mas por que você está parando? Cara, porque eu tive um encontro com Deus e aquele encontro foi sinistro. Eu não quero mais errar, não quero mais pecar. É assim que você muda de vida.
Eu preciso parar o pecado, deixar esse pecado, esse pecado, esse pecado. Posso te dar um conselho? Vai procurar a presença de Deus mesmo no meio do pecado. E deixe que a presença de Deus te purifique daquilo que você não consegue se purificar sozinho. Porque é papel da presença purificar. Nunca foi através da lei, sempre foi através da graça. E a graça te capacita a vencer o pecado que você acha que é impossível vencer. Fala amém, pelo menos. Que isso é importante. O que acontece? A Bíblia diz assim: quando o sacerdote, tem sacerdote aqui ainda, sim ou não? O sacerdote pegou a arca. A Bíblia diz que primeiro eles tinham que ir e pisar na água. Olha para quem está do seu lado e fala assim: será que não está na hora de pisar na água? Presta atenção. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Isso é muito bom. Só que a promessa não vai se cumprir se você não tiver coragem de crer naquilo que Deus prometeu e pisar na água quando Deus te mandar pisar. Então Deus fala para os caras: quando, ou seja, é a condição. Pega a presença e pisa na água. Pega a presença e pisa na água. O que acontece? As águas começam a aumentar. E sabe o que é louco? Quando você vai para a Bíblia, a água está relacionada à purificação. A água está relacionada à santificação, a perdão dos pecados, a apagar o passado. Por exemplo, quando o dilúvio desceu, o que o dilúvio fez? Purificou, apagou, limpou. Quando o dilúvio chegou, ele mudou a história. A mesma coisa Deus estava dizendo: quando vocês pisarem na água, se preparem, porque as águas vão começar a subir, as águas vão começar a crescer. Eu vou começar a tocar áreas na sua vida que faz tempo que você não sente nada, que você sabe que tem que mudar, mas você não sabe como mudar. Posso avançar aqui, sim ou não? Se liga nisso aqui. Coloca na tela para mim, fazendo favor. E eu acho que é o versículo 16. É o versículo 16. Porque aqui tem uma revelação interessante, eu quero compartilhar com vocês e a gente já vai para o final. É ali mesmo. Põe na outra versão para mim, fazendo favor. Que é a não é Josué, é Josué. Isso, eu acho que vai estar nessa daí. Deixa eu ver se é nessa versão. No montão, ficou lá de Sartã. Não, é outra versão. Não é essa ainda. Eu acho que eu não sei qual que é. NVT? Deixa eu ver, peraí. Das Campinas. Não. Aqui, presta atenção. Só que aí muda a versão ali, mas não tem problema. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão. Fala comigo, Adão. Que está ao lado de Zaretã. Então, repara numa coisa, nunca tinha percebido isso. Mas a Bíblia diz que quando o sacerdote pisa na água, a água começa a fazer um montão e ela toca duas cidades. A água chega em duas cidades lá em cima. A primeira cidade qual que é? Fala Adão. O que é Adão? Adão é o meu eu caído. Adão é aquele cara que não foi justificado por Jesus. Adão é o pecador terrível que foi afastado da glória de Deus. Posso te dizer uma coisa? Quando você ousa pela fé pisar na água e crer na palavra de Deus e caminhar carregando a arca, as águas começam a se levantar e ela toca todo o seu passado, toca quem você era, toca o seu pecado, ela purifica você de tudo aquilo que você fez, que você sabe que te afastou de Deus. Tem muita gente hoje que não consegue passar pelo ponto de ruptura, porque você olha para o seu passado e você se condena. Você se acha incapaz de receber o favor de Deus só por causa de quem você foi. Só que quando você começa a carregar a presença e começa a caminhar debaixo da vontade de Deus, essa vontade de Deus toca no mais profundo do seu passado e começa a transformar toda a sua história. E sabe o que é louco? Ela toca outra cidade também, que está ali, era na outra versão Sartã, que aqui é Zaretã. Sabe o que significa Zaretã? Ou Sartã? Quer saber, sim ou não? Aflições. Sabe o que é louco? Quando você começa a carregar a presença e ousa pisar na água,
Deus apaga tanto o seu passado, que o seu Adão antigo causou, toda a desgraça que foi feita lá atrás, mas Ele também começa a tocar nos pontos onde você se afligia, onde tirava a sua paz, onde tirava o seu sono, onde você ficava desesperado, onde você ficava perturbado, e aí isso começa a ser transformado pelo toque das águas do Senhor, que começou a mudar a sua vida. Então entenda uma coisa, pastor, estou sentindo que eu estou na fase de transição, vai romper. Vai romper? O que você tem que fazer? Presença. Pisa na água. Pisar na água é o quê? É fé. É dar um passo. Talvez você está olhando para a mudança de vida que você precisa e olhando para você. Mas isso é a lei. A lei faz isso com a gente. Você olha para a promessa de Deus e você fala assim, mas olha a minha capacidade. Não. Eu estou tirando Moisés da jogada, eu estou chamando o Josué para a jogada. Não é pela lei que você vai entrar, é pela graça. Você não vai viver isso porque você é bom, você vai viver isso porque Deus é bom. Então o que Deus está nos dizendo hoje é, esquece a acusação que você mesmo carrega sobre você. Comece a olhar para frente, porque eu já preparei um caminho novo para você trilhar. Comece a olhar para frente, porque eu já escrevi uma nova história. O seu passado eu já nem me lembro mais. Quando você pisou na água, a água já inundou lá em cima. Já mudou o seu Adão, já mudou o seu passado. Mas também já transformou suas aflições. Aquilo que te tirava a paz não vai tirar mais. Você vai começar a ter confiança, você vai voltar a ter fé, você vai começar a ter alegria. Vai voltar a ter alegria mesmo em meio às dificuldades. Está aqui ainda, sim ou não? Então, em momentos de transição, Deus espera de nós maturidade na hora de responder. Feche seus olhos. Eu sei que eu preguei bastante coisa hoje. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo assim: eu vou mudar a história de muitos. Eu vou transformar a história de muitos. Mas eles não podem ficar parados onde eles estão. Eles vão ter que se mover. Eles vão ter que começar a se mexer. Não existe um lugar que o rio de Deus não possa alcançar. Não existe um lugar. Não existe uma área da sua vida em que o rio de Deus não possa mudar e transformar. Mas você pode ficar simplesmente tipo assim, não é comigo hoje. Não tem nada que eu tenha que mudar, não tem nada que tenha que ser transformado na minha vida. Eu estou bem, pastor. Que legal, fico muito feliz. Mas eu sei que Deus trouxe pessoas para cá hoje, e pessoas que precisam. Você está sentindo como se chegou o momento de virar uma chave. Chegou o momento de se posicionar. Chegou o momento de decidir de fato por Cristo. Sabe, abrir mão de tudo. Deixar o passado para trás.